Convido a professora Maria da Graça Druck. A professora Maria da Graça é uma grande colaboradora desse tema, já vem escrevendo sobre o tema da terceirização há muito tempo. É uma pessoa muito ativa, tem contribuído muito nesse debate dentro do fórum. A professora da Universidade da Bahia, na Universidade Federal da Bahia, né, pesquisadora, e é líder do grupo de pesquisa Trabalho, Precarização e Resistência. Ela vai falar sobre a terceirização do setor petroquímico, inclusive é um tema em que ela estuda há muito tempo, e agradecer a presença da professora, e em 10 minutos eu lhe aviso. Obrigada, professora. Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, saudar e parabenizar ao mesmo tempo a iniciativa desse seminário, que partiu do Fórum Nacional Permanente em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização. É um nome comprido, mas eu acho que ele expressa exatamente o tamanho da luta, né, que a gente vem desenvolvendo. E a todas as instituições que deram condições para que esse seminário se realizasse, né? Especialmente o grupo dirigido pela professora Gabriela, aqui da UNB. Bom, eu fiquei pensando o seguinte: por que nós estamos aqui hoje reunidos nesse seminário? E, na realidade, é importante que a gente reflita que isso é um momento de uma luta que nós estamos desenvolvendo já há alguns anos, né? E nós, que eu falo, são tanto os dirigentes sindicais, os ativistas, os professores, pesquisadores, todos aqueles que compõem hoje as instituições do direito do trabalho no Brasil, que conseguiram fazer algo que acho que há muitos anos não se conseguia fazer no Brasil, que foi se unirem, né, a partir principalmente da audiência pública que foi realizada em 2011 pelo Tribunal Superior do Trabalho, exatamente sobre terceirização. Foi dali que nasceu o fórum, né, que surgiu o fórum, e que, a partir dali, tomamos uma série de iniciativas para abrir o que eu acho que nós estamos fazendo e precisamos reforçar ainda, que é uma campanha nacional contra a terceirização no país. Então, é por isso que eu acho que nós estamos aqui, porque é parte dessa luta. Nós estamos discutindo não só o nosso trabalho, os nossos resultados de pesquisa, mas, de fato, uma pesquisa que merece esse nome precisa ser uma pesquisa que saia dos muros das instituições acadêmicas e que seja efetivamente utilizada socialmente, né? É para isso que a gente deve pesquisar, pelo menos é essa a concepção que o nosso grupo de pesquisa tem. E eu acho que o processo que nós vemos desenvolvendo de luta contra a terceirização, ele teve uma vitória pontual, eu diria, né? Uma pequena batalha que foi vencida, na minha concepção, que foi toda a campanha que se fez contra o projeto de lei 4330, projeto esse que propõe a liberalização total da terceirização no país e que foi, aos poucos, né, sendo retardado a sua votação no Congresso Nacional e que, até onde eu sei, se encontra em suspenso essa votação no momento. Eu acho que isso é uma batalha extremamente importante que nós ganhamos, e isso sinaliza para que nós possamos continuar, né, nessa empreitada. Mesmo porque eu comentava aqui com alguns colegas que me impressiona muito, eu acho que nós precisamos refletir sobre isso. Eu acho que nós estamos num quadro diferente um pouco de conjuntura no país, e nós estamos sofrendo uma ofensiva do patronato, hoje no Brasil, de uma forma muito bem articulada, né? Se nós pensarmos o que é o projeto de lei 4330, se nós pensarmos e refletirmos, eu acho que todos aqui ou conhecem ou já ouviram falar nas 101 propostas de modernização trabalhista da Confederação Nacional da Indústria, né?
e agora, mais recentemente, o recurso ao STF pela repercussão geral, são iniciativas extremamente articuladas, né, do capital, do empresariado brasileiro, e que têm um objetivo claro, o objetivo de liberalizar a sua ação, liberalizar todas as formas de exploração do trabalho no Brasil e colocar por terra qualquer limite que o Estado possa definir em termos desta relação, que é uma relação extremamente perversa, né, do capital com o trabalho no nosso país. Ou seja, as 101 propostas da CNI, ela sintetiza tudo aquilo que o empresariado brasileiro e o patronato vem fazendo em relação à terceirização, porque ela propõe o fim da CLT. E ela questiona, inclusive, a existência do direito do trabalho no país. E eu acho que isso é uma ofensiva extremamente forte, extremamente perigosa e que precisa ser respondida à altura. Ou seja, nós precisamos construir uma contra-ofensiva em relação a essa ação, né, que nós estamos vivendo aqui no país. Então, eu queria chamar a atenção disso, porque eu acho que é nesse contexto que se insere o debate sobre a terceirização hoje e as iniciativas que possamos tomar, inclusive, daqui para frente, né? Com relação às pesquisas, a gente vem desenvolvendo, de fato, pesquisas sobre a terceirização há quase 30 anos. Começamos o estudo em 1994, na realidade, o estudo do polo petroquímico de Camaçari, uma pesquisa sobre a terceirização e os impactos na relação, nas condições de trabalho, de saúde dos trabalhadores. Fizemos depois uma nova pesquisa, 10 anos depois, para exatamente comparar o que tinha acontecido, né, nesse processo. Então, fizemos uma segunda pesquisa entre os anos 2004 e 2006, e observamos o seguinte, que naqueles 10 anos de evolução do processo de terceirização no polo petroquímico, observava-se não só o aprofundamento de todas as tendências que vinham se apresentando no início dos anos 90, né, mas nós caracterizamos já naquele período que no polo petroquímico, isso se confirmou para todos os outros segmentos de trabalhadores e de toda a atividade econômica no Brasil, estava se vivendo, na realidade, uma epidemia da terceirização, né? A terceirização virou, de fato, uma epidemia sem controle no país, e isso para absolutamente todos os setores da atividade econômica, tanto no setor público como no setor privado. Então, o que nós vimos na época, né, é que no polo petroquímico esse processo também estava em curso. E apenas alguns resultados, porque pesquisador não pode falar sem dizer alguma coisa em termos dos seus resultados de pesquisa. Por quê? Porque eles indicam, eles demonstram, né, não só pela nossa formulação, mas demonstram, porque expressa uma determinada realidade, o que nós encontramos na época entre as empresas pesquisadas do setor químico, petroquímico e petroleiro, nesse último período, 10 anos depois, entre os anos 2004 e 2006, que, diga-se de passagem, a não ser pontualmente, é um quadro que não se alterou para o período atual, né? Não houve um retrocesso, vamos dizer assim, como a gente gostaria que tivesse ocorrido da terceirização no polo petroquímico, ao contrário, né? A terceirização aumentou. Então, o que nós vimos? Primeiro, que a terceirização se difundiu para absolutamente todas as áreas, né, de atividade das empresas, tanto das áreas consideradas periféricas, que já tinham uma tradição de terceirização, como as áreas consideradas nucleares, né, ou das chamadas atividades fim das empresas, né? Então, cresceu para absolutamente todas as atividades. Segundo, nós vimos um fenômeno que é preciso pensar muito sobre ele, porque isso pode ser generalizado para outros segmentos de trabalhadores, que é a proporção entre trabalhadores terceirizados subcontratados em relação aos trabalhadores contratados diretamente, né? Nós encontramos, para aquelas empresas que nos deram
todas as informações, inclusive sobre o número de trabalhadores terceirizados, que a relação na época era de 64% trabalhadores subcontratados ou terceirizados, né, contra 36% apenas de trabalhadores contratados diretamente. Ou seja, essa é uma proporção que é a proporção que vem aumentando e vem aumentando para grande parte, né, dos segmentos das atividades do setor industrial, de serviços, né? Ou seja, se generalizando aí para todo tipo de empresa. Nós vimos também uma diversificação das formas de contratação ou das formas de terceirização. Ou seja, não era mais só apenas aquela empresa que faz a alocação, né, de mão de obra, mas vimos que se diversificou a forma. Por exemplo, já no polo petroquímico, né, observávamos a existência de cooperativas que, em geral, têm sido autuadas como falsas cooperativas, né, e que vinham se disseminando naquela época no polo petroquímico. Hoje, um elemento muito forte do desenvolvimento da terceirização no setor público, especialmente no setor de saúde, né, as cooperativas de médicos, de enfermeiros, enfim, que tem sido um problema grave para a saúde pública no Brasil, sob todos os aspectos, né. Vimos até, para vocês terem uma ideia, a contratação de ONGs para atividades terceirizadas dentro daquele setor, né? Vimos também algo que todas as outras pesquisas vêm demonstrando, ou seja, a diferença significativa do custo médio do trabalhador, que representa a sua própria remuneração, que variava, na época, entre 1,4 a 5 vezes menor do que do trabalhador contratado diretamente, né? E vimos que as condições de trabalho e as condições, especialmente de saúde, a partir dos dados sobre acidentes de trabalho, também eram exatamente maiores entre os trabalhadores terceirizados, né? A situação de riscos era maiores entre trabalhadores terceirizados. Então, esse não é um quadro do polo petroquímico, infelizmente, esse é o quadro que se generalizou para todos os trabalhadores hoje no Brasil, em termos de terceirização. Então, só tem confirmado, né, a pesquisa que nós fizemos no setor químico e petroquímico. Eu queria, então, para ir concluindo, porque já estou aqui nos meus... Eu não vou fazer que nem eles, eu vou usar meus 15 minutos. Vim de tão longe, afinal, né? Eu queria só dizer o seguinte, eu acho que o quadro, as pesquisas têm ajudado muito, né? As pesquisas das instituições acadêmicas, universitárias, do DIESE, dos sindicatos, têm ajudado muito, e até mesmo da CNI, viu? A CNI fez uma sondagem em 2009 sobre terceirização, que é muito interessante, porque ele mostra lá na sondagem que o maior motivo, o principal motivo que leva as empresas a terceirizar é custo, redução de custo, ponto. Então, nem mesmo a entidade patronal maior aí que nós temos, né, consegue esconder esse tipo de objetivo que o empresariado tem. Queria, então, terminar dizendo o seguinte: a gente tem feito uma discussão no grupo de pesquisa, não só sobre o fenômeno da terceirização, mas uma discussão sobre a precarização do trabalho no Brasil, no sentido de que é uma precarização que se transforma, que é nova também. O capitalismo sempre teve precarização, sempre teve uma precariedade muito grande do trabalho. É inerente ao capitalismo. Mas nós vivemos numa fase hoje em que há um novo tipo de precarização, no mundo e no país, né? E no nosso país, a gente conseguiu, a partir das pesquisas, detectar 6 grandes tipos de precarização social do trabalho, que podem ser encontradas nessas realidades que nós viemos pesquisando. Um primeiro tipo está nas formas de contrato mesmo, né? Aquelas que normalmente são as mais explícitas, ou nos contratos precários, os contratos por tempo determinado, ou na informalidade, enfim. Então, diz respeito à forma de inserção no mercado de trabalho, em geral, essa é a mais debatida, mais explícita na discussão sobre precarização. Mas nós vemos também um segundo tipo, que é muito, muito grave, que é nas condições de trabalho mesmo dos trabalhadores, né, que tem levado invariavelmente a um processo de intensificação do trabalho, de riscos permanentes, né, e que tem levado a um terceiro tipo, que é
o problema da insegurança, na realidade, né, que leva a insegurança no trabalho, que leva a problemas graves de saúde, de mortes, né? Todas as pesquisas vêm mostrando que os acidentes, os grandes acidentes com vítimas fatais, são, em geral, de trabalhadores terceirizados, né? O isolamento que os trabalhadores, como outro tipo, o isolamento que os trabalhadores vivem, a fragmentação que tem levado a esses trabalhadores, né? E aqui eu queria fazer um pequeno parêntese que tem me preocupado bastante, que é o seguinte: nós pesquisadores, e de certa forma a grande parte dos sindicatos mais mobilizados em torno dessa questão, tem falado muito sobre a terceirização ou sobre os terceirizados. E eu acho que está na hora de a gente buscar iniciativas de dar visibilidade aos próprios terceirizados. Ou seja, nós precisamos trazer para esse nosso espaço aqui os terceirizados, os sindicatos de terceirizados. Não adianta mais os sindicalistas que, mesmo empenhados, né, nessa luta contra a terceirização, virem falar em nome dos terceirizados. Eles precisam estar aqui falando no nome deles. Eles precisam estar mobilizados aqui, porque são eles que têm sofrido, e é o momento de nós trazermos, né, esses trabalhadores terceirizados para que eles digam o que eles pensam. Nós fizemos uma pesquisa no Polo, uma pequena pesquisa junto ao Sindicato dos Químicos e Petroquímicos, também já há alguns anos, com trabalhadores, não eram só trabalhadores terceirizados. Mas uma pergunta que fizemos no nosso questionário era a seguinte: você gostaria de ser trabalhador terceirizado? Aparentemente uma pergunta absurda, né? Mas foi muito interessante o tipo de resposta que foi dado por esses trabalhadores. Ou seja, a voz deles, né? Não, jamais, porque isso significa, e era assim, isso significa sofrimento, isso significa perda de direitos, isso significa discriminação, isso, tudo que havia de ruim, né, na cabeça desses terceirizados apareceu nas respostas que eles deram a essa pergunta. Então, há uma plena consciência desses trabalhadores da sua condição de trabalhadores de terceira categoria, né, como eles normalmente vêm sendo tratados por absolutamente todas as empresas, né, e todos os segmentos que controlam esse tipo de atividade. E, por fim, acho que um dos aspectos fundamentais aí que diz respeito aos tipos da terceirização é o questionamento mesmo às formas de regulação do trabalho, especialmente do direito do trabalho no Brasil, né? Que eu dou como exemplo maior a proposta da CNI, que é a prevalência do negociado sobre o legislado, e a síntese da que é a proposta das 101 propostas, que significa o fim da consolidação das leis do trabalho e que significa, de certa forma, por extensão, o fim do Tribunal Superior do Trabalho, dos advogados trabalhistas, da defesa dos trabalhadores. Por quê? Porque a defesa da CNI é uma defesa no sentido de que não existe mais a necessidade de proteção ao trabalhador, né? A hipossuficiência já não estaria colocada nas condições atuais e, portanto, não precisaria nenhuma proteção aos trabalhadores, deixa negociar com as empresas livremente. Eu acho que isso é um perigo enorme, né? E nós não podemos, de fato, deixar que isso aconteça. Na minha opinião, só há uma forma genérica, né? Embora ela se desdobre em várias formas. Eu acho que se nós não nos reunirmos, não nos unirmos, não formos às ruas, não sairmos em campanha, em verdadeiras campanhas de mobilização nacional, sobre todas as possibilidades que nós temos, usamos todos os canais que nós possamos utilizar, nós não conseguiríamos fazer frente a essa ofensiva patronal. Acho que não há outra forma, e espero que esse seminário seja um marco no sentido de continuar essa luta e evitar, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal intervenha naquilo que ele não tem competência para intervir. Muito obrigada.